Aplausos e alegria em nome de Jesus, aleluia, mais forte para Jesus esse aplauso, glória a Deus, aleluia. Graça e paz, querido, por favor, dê uma palavra de bênção para o seu irmão da direita e da esquerda, e você pode sentar nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse último final de semana nós fizemos uma pequena viagem missionária à cidade de Macapá, gente. Foi uma bênção, conhecemos uma comunidade linda, mas acreditem, eu morri de saudade de vocês. Tenho certeza disso, viu? Marisa não conhecia Macapá e teve a oportunidade. E vocês acreditam que ela queria ficar por lá? Pintou uma atmosfera de moldadas por lá, você já sabe como é que é, né? Pois é, mas só dá para ficar em outro lugar só se a igreja enviar, né? Mas como a igreja, né? Nós estamos em processos cada vez melhores e maiores, nós temos muitas coisas para construirmos juntos para a glória do nome de Jesus, amém? E em nome de Jesus eu quero já semana que vem trazer aqui novidades de tantas coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio através do mover do Espírito Santo, e a gente vai trazer alguns testemunhos que com certeza vão alegrar o seu coração. Gente, hoje nós gostaríamos de aproveitar esse tempo precioso que a gente tem junto, para nós abrirmos o capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós estamos na nossa série Coríntios, e toda terça profética, né, nós estamos aqui dedicando esse momento para o estudo da palavra, né? Para a gente pegar aquilo que é importante, que o Espírito Santo fez através da vida dos apóstolos, e também trazer o conhecimento, a sabedoria e a unção para a vida da gente, para a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida, e não sermos enganados por nada e por ninguém. Então a minha oração hoje aqui é que o Espírito Santo, que ajudou o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, lá atrás no passado, ele possa soprar aqui no nosso meio e trazer tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida dirigida pela vontade de Deus. Você recebe isso, amém? Então vamos lá, irmãos, capítulo de número 2, da carta de 1 Coríntios, tá bom, meus amigos, meus queridos? O que estava acontecendo aqui? Muito importante a gente entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto, nesse capítulo de número 2. Gente, olha o que aconteceu naquela época. A integridade do evangelho estava sendo atacada, estava sendo ameaçada. Do que eu estou falando? Lá na igreja de Corinto, o evangelho de Jesus começou a ser misturado com um monte de arrumação, com um monte de ensino, com um monte de outras doutrinas que não fazem parte do evangelho do Senhor Jesus. Então o que o apóstolo Paulo, ele percebeu dentro da igreja de Corinto? Que estavam acontecendo alguns ensinos que ele considerava falsos ensinos, que não fazia parte da doutrina dos apóstolos, ensinada de Jesus diretamente para os seus apóstolos. Irmãos, o que é interessante em tudo isso, é que aquilo que aconteceu lá atrás no passado, infelizmente também acontece nos nossos dias. Se você às vezes é um curioso como eu, se você abrir aquele aplicativo TikTok, gente, a gente vai ver cada arrumação acontecendo ali, cada situação que a gente vê acontecendo dentro de igrejas, movimentos. Tem um senhor lá que aparece, sabe, eu não guardei o nome, mas ele aparece vestido, parece um papa, e com um quipazinho aqui na cabeça, e ele roda, e daqui a pouco, sabe, ele começa a escrever manuscritos, sabe, muito parecido com o movimento do espiritismo. E tudo isso é uma plataforma que está sendo apresentada para o Brasil e para o mundo, como se fosse a plataforma do evangelho do Senhor Jesus. E, infelizmente, meus irmãos, essas não são as plataformas do verdadeiro evangelho de Jesus. Esse tipo de situação que muitas das vezes a gente encontra nessas plataformas
elas não representam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a gente conhece nas Escrituras Sagradas. Então, uma coisa muito importante que você já sabe, e vale a pena a gente lembrar aqui, e vocês já são doutores nisso, o Evangelho de Jesus é muito simples, sim ou não? O Evangelho de Jesus é tão simples, que a gente acaba complicando, que a gente quer que a coisa, sabe, seja mais difícil, seja mais sacrificante, e não é. A palavra diz assim: é pela graça de Deus que nós somos salvos. Isso não vem de vós, não é pelo meu mérito, pela minha santidade, pelas minhas obras, não, sabe, é dom de Deus. Então, foi Jesus quem nos salvou, foi Jesus que se apresentou como sacrifício vivo, e Ele é poderoso. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é poderoso para completar isso. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Então, em nome de Jesus, nós estamos no processo da palavra de Deus, do mover do Espírito Santo, para que a nossa vida ela seja cada vez mais aperfeiçoada em santidade, para sermos santos, assim como Ele é santo. Amém, queridos? Então, eu quero hoje à noite, então, que você entendesse isso, né? Que o Evangelho de Jesus, ele é tão simples, que desde uma criança, sabe, mais novinha, até o adulto mais idoso, ele é capaz de compreender de uma forma maravilhosa, como palavras de vida eterna. Então, hoje à noite eu quero que você confira comigo essa sabedoria de Deus, que está hoje aqui à minha disposição e à sua disposição também. Versículo 1 e 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que diz aí, ó? Olha Paulo falando, gente. E eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha como Paulo fala aqui, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Então perceba o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, irmãos, quando eu fui estar com vocês, eu não me apresentei com palavras bonitas, eu não andei no meio de vocês como um filósofo, uma pessoa muito inteligente, como um doutor, como um mestre. Não, eu estive no meio de vocês como um pregador do Evangelho. E a mensagem que eu apresentei para vocês foi só uma. Eu falei de Jesus Cristo e dele crucificado para a glória de Deus. Então Paulo, quando ele fala com essa igreja, irmãos, isso aqui é muito importante a gente perceber isso. Ele está falando para a igreja de Corinto o seguinte: quando eu estive no meio de vocês, eu não estava montando um fã-clube para mim, não. Eu estava construindo uma igreja. Eu não estava construindo um clube de pessoas para me aplaudirem. Quando eu estive no meio de vocês, eu não estava construindo seguidores para o apóstolo Paulo. Eu estava construindo seguidores de Jesus. Nós temos seguidores de Jesus hoje aqui, queridos. Então isso é muito bonito a gente ver o apóstolo Paulo falando aqui para essa igreja. Quando eu estive como missionário no meio de vocês, não foi o meu nome que eu coloquei em destaque, mas foi o nome de Jesus, porque é esse nome que tem que ser reverenciado, que tem que ser engrandecido, louvado e adorado dentro da igreja do Senhor. Você recebe isso hoje à noite, amém, queridos? Então, gente, por que a gente está mostrando isso aqui nesses 2 primeiros versículos? Porque você, como um crente maduro, que está hoje aqui nesta noite, você sabe quanta gente acaba usando o Evangelho, a igreja, o próprio rebanho de Jesus para se promover. Gente que usa o Evangelho, usa a palavra para manipular a vida da gente, para nos usar, para nos enganar. Gente que acaba levando pessoas de uma forma enganosa para fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. Irmãos, nessa última semana, eu vi também ali dentro do TikTok, está famoso esse negócio. Irmãos, uma pessoa que ela tem mais de 90 mil seguidores.
e trabalhando, sabe, pesado, de uma forma pesada, com falsas promessas, com falsas doutrinas, com falsos ensinos. E sabe o que a gente fica com o coração assim, um tanto que estarrecido? É que tem gente que gosta e contribui para que esse tipo de gente que engana cresça no nosso meio. Então a gente percebe, sabe, que aquilo que Jesus falou lá atrás continua valendo, ecoando nos nossos dias. O meu povo perece, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se conhecesse as Escrituras e o poder de Deus, não dava margem para esse tipo de gente que engana viesse crescer e se promover no nosso meio. Será que hoje você consegue me entender hoje à noite aqui? Amém mesmo? Versículo 2, olha Paulo falando: porque nada, mas nada mesmo me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está falando aqui, Camila? Que o meu assunto com vocês foi acerca de Jesus. Vocês não me viram falando, cochichando no meio de vocês acerca de política, acerca da vida alheia, acerca de dinheiro. Irmãos, e como é bom a gente chegar, inclusive como uma noite como essa, a gente pode chegar numa igreja e a gente ser respeitado com a palavra de Deus, onde o evangelho ele pode ser pregado, onde a Bíblia ela pode ser aberta com responsabilidade e ensinada assim como ela é, onde nós já podemos hoje aqui experimentar através da oração com o pastor Gilberto, com a irmã Regina, onde nós usamos o nome de Jesus, onde nós adoramos com o nosso ministério de louvor ao Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, de uma forma apaixonante. Então, se a gente tem um ambiente como esse, a gente pode dizer: obrigado, Jesus, obrigado, porque a gente tem um ambiente seguro, onde a Tua palavra e o Espírito Santo pode falar com a nossa vida de uma forma verdadeira. Mas no versículo 3, o Paulo ele fala também uma coisa muito interessante para a vida da gente. Olha o que ele diz: gente, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Agora percebe o poder dessas palavras aqui. Que fraqueza é essa? Que temor é esse? Que tremor é esse que Paulo está falando? Gente, Paulo está falando da humildade que ele carregava na vida dele. Paulo está falando que essa humildade, essa fraqueza, esse temor e tremor é produto de um relacionamento com Deus. Ou seja, irmãos, quanto mais íntimos de Deus, mais humildes nós nos tornamos. Quem concorda com isso, diga amém. Então Paulo está falando aqui que quanto mais íntimos de Deus, menos orgulhosos, menos arrogantes, menos reativos. Foi por isso que chegou um momento, Bruno, que Paulo ele chegou ao ponto de dizer: gente, eu descobri uma coisa que vocês precisam entender. Eu descobri que quando eu estou fraco, é aí que eu me torno forte. Porque o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa no meu orgulho, na minha prepotência, na minha arrogância. Pelo contrário, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu penso, sabe, que eu estou entregando os pontos para aquela situação, o meu Deus, ele chega lá e me levanta através da oração, e me levanta através do quebrantamento, e me levanta através da minha humilhação, porque é gente de coração quebrantado que Deus gosta de usar, amém, queridos? E é disso que ele está falando. E hoje à noite, meus amados, olhando para esse texto bíblico, eu quero declarar com aquele gosto profético no meu coração, que essa fraqueza que a gente está vendo aqui, que esse temor que a gente está vendo aqui, que esse tremor que a gente está vendo aqui, sejam marcas poderosas da ação de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Versículo 4. Olha Paulo falando, gente, poderoso isso aqui, irmão, pastor Gilberto. Olha Paulo falando, a minha pregação, olha o teor da pregação dele, Bruno.
ela não consistiu em sabedoria de palavras humanas. Olha, gente, mas a minha pregação, ela foi em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, irmãos. A demonstração do poder, da manifestação do Espírito Santo não é grito, não é barulho, não é agitação. Alguém disse assim, que lata cheia não faz barulho, mas dá um chute, dá uma bicuda em lata vazia, ela sai pipocando, ela faz aquele estardalhaço. Você está entendendo? E Paulo está falando aqui que quando ele apresentou o Evangelho, quando ele falou do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não confiou em toda aquela capacidade humana que ele tinha. E olha que Paulo era um homem estudado. E olha que Paulo tinha um currículo poderoso. Mas, irmãos, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa oração. Paulo construía as mensagens, a pregação, debaixo de oração, debaixo de lágrimas, debaixo de joelho. E nós entendemos que Deus, ele está trazendo esse ambiente para o nosso meio. E nós vamos ser surpreendidos, sim, nos próximos dias, por uma ação poderosa de Deus, levantando gente aqui, debaixo desse mover de oração, debaixo desse mover do entendimento do Espírito Santo. E esse texto aqui, ele vai falar muito sobre isso. E por que ele agia assim? A minha palavra não consistiu no poder da sabedoria humana, porque no versículo 5 ele diz assim, ó: para que a vossa fé, ela não se apoiasse na sabedoria dos homens. É menos teologia para ter mais revelação. É menos conhecimento pragmático humano para a gente ter mais palavras vindo da boca do Espírito Santo dentro de um ambiente de intimidade com Deus. E ele está colocando aqui no versículo 5, para que a vossa fé, ela não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está falando aqui? Gente, entendam uma coisa. Quando eu estive aí na igreja de Corinto, podem perguntar para quem vocês quiserem, eu não manipulei a vida de ninguém, eu não enganei a vida de ninguém, eu não me aproveitei de ninguém. Paulo está dizendo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, por isso eu escrevo isso, que eu contribuí, eu ajudei muito para que vocês tivessem experiências com o próprio Espírito de Deus. Paulo está falando para essa igreja, irmãos de Corinto, eu sei que vocês provaram do poder de Deus na vida de vocês, e é isso que a gente deseja, gente, que esse reflexo da ação de Deus na vida de Corinto também venha ecoar, venha reverberar aqui no nosso meio, dentro da Igreja Batista Missionária da Amazônia, amém, queridos? Aí a gente vai chegando aqui no meio desse versículo e o caldo vai engrossando, gente. Olha o versículo 6, todavia, nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não é a sabedoria desse mundo, nem dos principados desse mundo, que se aniquilam, versículo 7, mas nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eles tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, olha que coisa poderosa, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são exatamente essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue receber essa palavra já aqui? Será que você consegue visualizar ou imaginar o tanto de coisa poderosa que Deus reservou para você, querido? Será que você está buscando essas coisas que Deus preparou para você? Você que é uma pessoa amada de Deus, você que é uma pessoa querida de Deus. Então o que Paulo está falando nessa passagem que nós acabamos de ler, irmãos? Que o nosso Deus, Ele deseja revelar para nós coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. E aí, você quer receber isso?
E aí, você está buscando isso? Irmãos, isso é tão verdade que Paulo está falando aqui, pastor Celso, que Paulo ele foi capaz, sabe, de ser ousado e ter tido a experiência de ter sido levado ao terceiro céu. E quando chegou lá no terceiro céu, Márcia, ele viu coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. E sabe o que aconteceu, irmãos? Diante de tamanha visibilidade, de tamanha revelação, Deus falou para ele o seguinte: eu te proíbo de falar, fecha a tua boca, porque as coisas que eu tenho preparado, que olhos não viram e ouvidos não ouviram, não é só teu direito, Paulo. Eu tenho preparado essas coisas também para o Marcelão, para o pastor Eduardo, para o Peter, para a Natália, para o Bruno, para a Cleidiane, para cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está hoje aqui. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá atrás foi a vez do Paulo, mas agora chegou a nossa vez de recebermos essas revelações de coisas que olhos não viram, de que ouvidos não ouviram. E para a gente receber esse tipo de coisa, nós vamos ter que aprender a orar mais, a jejuar mais, a meditar mais na palavra de Deus. E a nossa igreja ela vai se preparar para isso. Daqui a alguns dias, o pastor Eduardo vai estar apresentando já um projeto de oração, de jejum coletivo. Mas o avivamento coletivo, ele precisa ser sustentado também pelo avivamento individual. Cada um de nós precisa ter uma chama de Deus acesa na vida de cada um que está aqui. E quando essas brasas vivas, elas se encontrarem num só lugar, em adoração, em ajuntamento, em congregar, em louvor, em adoração, irmãos, nós vamos provocar um grande incêndio. É o fogo de Deus, é o fogareiro de Deus, é o incensário de Deus tocando fogo através das brasas vivas. Eu quero declarar hoje à noite aqui, que o meu desejo, querido, é que esse fogo de Deus, ele seja cada vez mais forte na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Diga para quem sentou ao seu lado, eu desejo, em oração, que nesse ano, em 2023, precisamente neste semestre, você seja levantado em oração, você tenha muitas experiências com Deus, e se você recebe isso hoje aqui, diga amém. É isso, queridos, é isso. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos ser erguidos em vitórias, nós vamos experimentar um crescimento coletivo, mas antes desse crescimento coletivo, cada um vai crescer em áreas particulares da sua vida. Se você recebe isso, diga amém. Irmãos, eu creio que pessoas que estão aqui, que não conseguiram perdoar, elas vão conseguir perdoar. Pessoas que não conseguiram se livrar de situações do passado, elas vão se livrar de situações do passado. Eu quero dizer para vocês, que aquilo que Deus vai destravar na liderança dessa igreja, na vida dos pastores dessa igreja, vai refletir na vida de vocês. É por isso que eu estou falando para vocês, que daqui a alguns dias nós temos muitas boas notícias para trazer, para testemunhar para vocês, porque aquilo que vai estar acontecendo nesse altar também vai ter consequências poderosas de Deus na vida de cada um de nós. É para esse nível, é para esse ambiente que Deus ele está trabalhando na vida de cada um de nós, amém, queridos? Então vamos lá, versículo 10, já vamos chegar ao fim, viu? Me engana que eu gosto. Versículo 10. Olha aí, gente. Mas estas coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas. Ele é onipresente. Ele vasculha tudo. Olha o que Paulo está falando aí. Inclusive, ainda
as profundezas de Deus. Esse é o Espírito Santo. Então Paulo está falando aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele revela as coisas misteriosas de Deus. Essas coisas misteriosas que Paulo lhe teve acesso, terceiro céu, e viu coisas inefáveis, e viu coisas tremendas que não dava para compartilhar, foi porque ele se tornou amigo do Espírito Santo. Foi porque ele se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. E aqui nesse versículo 10, Paulo está falando que o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Então, se você está querendo saber de alguma coisa, pergunta para ele, que ele sabe tudo. Se você está precisando que algum tipo de mistério, que algum tipo de solução, que está um nó doido lá, que ninguém conseguiu desatar, vamos perguntar para ele, irmãos. Porque Paulo está dizendo aqui que ele conhece todas as coisas. Irmãos, ele conhece todas as coisas ao ponto do Paulo dizer assim, inclusive as profundezas de Deus. Então essa é a necessidade diante de um texto como esse, meus irmãos, que a gente precisa se quedar e entender o quão íntimos nós precisamos nos tornar do Espírito Santo. Você consegue me entender hoje à noite aqui? Aí a pergunta que surge é a seguinte, querido, como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como é que está a sua intimidade com o Espírito Santo? Você está tendo um relacionamento respeitoso com Ele? Você está tendo um relacionamento de amor, de gratidão, de carinho, de consideração? Você está tratando o Espírito Santo com respeito e educação? Paulo diz assim, que todos nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se a gente deixar o Espírito Santo fora da nossa vida, a gente vai fazer a vontade da nossa carne. Eu não preciso fazer nada para fazer a vontade da minha carne, porque eu habito como um homem convertido dentro de um corpo carnal, numa carne que não se converte nunca. Mas se eu quero andar segundo a vontade de Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso confiar no Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo conhece tudo, inclusive as profundezas de Deus. Então nós que estamos hoje aqui, nós só estamos hoje aqui, irmãos, viu, irmã Galdina? Porque nós somos apaixonados por Deus. É a única coisa que nos prende numa terça-feira como essa, é porque o nosso coração, ele é cheio de amor por Ele. É porque o nosso coração deseja Ele mais do que qualquer coisa. É porque a presença dEle é mais importante do que água e comida para a gente. Agora Paulo ele está falando aqui, meus irmãos, que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, porque Ele conhece as profundezas da pessoa mais importante da nossa vida, que é Deus, que é o nosso Pai Celestial. Será que isso hoje à noite faz sentido para você? Faz sentido, irmãos? Se faz sentido, dá um amém bem bonito para Ele te ouvir nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, perceba o que Paulo fala aqui no versículo de número 11 e 12. Olha que palavra. Ele diz assim, que o espírito do homem, ele só conhece as coisas do homem. Simples assim. Mas o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. Então, se eu quero conhecer as coisas de Deus, eu preciso me relacionar com o Espírito que conhece as coisas de Deus, que é o Espírito Santo. E o versículo 12 ele vai dizer assim, olha, mas nós que estamos hoje aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus? Será que você pode dizer valeu, Jesus?
Recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos, olha que palavra poderosa. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Querido, Deus está falando aqui, Caio, que a porta está aberta para você. Deus, ele escancarou a porta da graça e a porta dos mistérios, para que você tivesse acesso à fonte da sabedoria divina. Mas por conta da nossa preguiça espiritual, a gente prefere pagar. A gente prefere cair na mão de gente que vai nos manipular do que pagar o preço de entrega, de renúncia da nossa carne, de renúncia de tanta coisa que a gente precisa abrir mão para permitir que o Espírito Santo ele venha entregar para a gente aquilo que já nos é dado gratuitamente por Deus. Então está tudo à sua disposição, está tudo à nossa disposição. O versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O que o apóstolo está falando? Que a igreja precisa aprender a confiar no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui que o Espírito Santo, ele deseja ensinar a palavra de Deus para cada um de nós. Você sabia que o Espírito Santo, ele gostaria de ser o seu professor? Irmãos, o Espírito Santo, ele sabe tudo de Bíblia. E ele quer revelar essa palavra, ele quer revelar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque foi o Espírito Santo que inspirou toda a palavra de Deus. Os homens que foram usados por Deus lá, escreveram, receberam, eles estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ele estava soprando, ele estava usando a vida desses homens, ele estava usando o cérebro, a mente, a inteligência desses homens, e o mesmo Espírito que tem revelado, que inspirou a palavra durante toda a história, ele deseja entrar no teu quarto, te visitar, te tocar, te encher, te dar uma palavra, te entregar os mistérios de Deus, encher você de uma revelação que vai mudar toda a história da sua vida. Será que você consegue me entender hoje à noite aqui? Amém, queridos? Fale para quem sentou ao seu lado: o Espírito Santo quer te ensinar, viu? Diga para ele: o Espírito Santo quer entregar para você aquilo que ele ainda não entregou para ninguém. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou sendo bênção com essa palavra para a tua vida? De verdade, fala sério, hein? Fala sério que eu acredito, hein? E a gente vai chegando aqui no final, olha. Olha o que Paulo fala no versículo 14. Irmã Jerusa, tudo tranquilo aí? Olha o que Paulo fala aqui, olha, versículo 14. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, irmãos. Porque para o homem natural, as coisas do Espírito Santo, olha o que diz o texto, são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o versículo 15. Mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. O que é que Paulo está falando? O homem que não tem o Espírito Santo, ele não vai conhecer os mistérios de Deus. Ele não vai conhecer, ele não vai ter acesso, ele não vai entender as coisas do Espírito Santo. Ah, pastor, mas se for um cientista, pode colocar o Evangelho no cientista mais inteligente que você conhecer. Ele vai olhar e vai dizer: isso aqui é loucura. É o que Paulo está falando. Isso aqui é bobagem. Mas bota o Evangelho na mão de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida dele. Pode ser um analfabeto, mas ele pegou o Evangelho, ele vai entender tudo, ele vai discernir tudo, porque quem tem o Espírito de Deus tem acesso aos mistérios de Deus, meus irmãos. É assim que acontece.
Fala para quem sentou ao seu lado: você só é enganado se você quiser. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Vamos terminar agora, Caio? Vamos terminar esse capítulo 2 com uma palavra poderosa aqui no versículo 16 do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz, olha, no finalzinho, só isso aqui do finalzinho. Mas nós temos, o que, irmãos? A mente de Cristo. Pergunta para quem sentou ao seu lado: você sabia que você tem a mente de Cristo? Aí pergunte aí: você está usando a mente de Cristo? Pergunte para ele: a sua vida é o resultado da mente de Cristo? Será que você tem sido um homem ou uma mulher que tem usado a mente de Cristo mesmo? Irmãos, vamos terminar aqui. O que é essa mente de Cristo, meus irmãos? Essa mente de Cristo é que aquele que conhece as profundezas de Deus, ele habita na minha vida. Essa mente de Cristo é aquele que tem os pensamentos dele, está habitando na minha e na sua vida. Essa mente de Cristo é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Aquilo que Cristo está pensando agora, nesse exato momento, do lado direito do Pai, está sendo gerado por um gemido inexprimível do Espírito Santo aqui dentro de cada um de nós. Aquilo que está acontecendo no céu, as revelações da mente de Cristo, passa pela minha vida e pela sua vida. Mas pastor, por que eu não sinto isso? Por que eu não percebo isso? A Bíblia diz assim, que aquele que semeia na carne vai colher na carne, mas aquele que semeia do Espírito, ele vai colher do Espírito. E nós precisamos aprender a calar todas as vozes da nossa vida, as vozes do pessimismo, as vozes da derrota, as vozes das impossibilidades, as vozes da incredulidade, para que a voz principal esteja falando na nossa vida. Nós precisamos voltar para o quarto fechado, nós precisamos voltar para o primeiro amor, nós precisamos devolver a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa igreja, nas mãos do Espírito Santo. Ele é confiável, ele é o melhor amigo que a gente pode ter na nossa vida. As pessoas podem nos abandonar, o texto sagrado chega a dizer: pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode, mas eu jamais te esquecerei. Esse é o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo hoje estar mais perto da minha vida e da sua vida do que ele se encontra, Jorge. Ele está dentro de cada um de nós, ele respira dentro de cada um de nós, amém, queridos? Então aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração e nos pensamentos humanos, você tem acesso a essas coisas através do Espírito Santo que Deus fez habitar na minha vida e na sua vida. Pastor, como é que a gente termina a noite de hoje? A gente vai terminar a noite de hoje devolvendo a nossa vida para o Espírito Santo de Deus. A gente vai terminar a noite de hoje, meus irmãos, orando para que o Espírito Santo ele tenha prioridade na nossa agenda. O que foi que eu falei? Para que o Espírito Santo ele tenha o que, irmãos? Prioridade na nossa agenda. E a pergunta é: será que isso é possível acontecer na sua vida? Será que isso é possível acontecer na nossa vida? O Espírito Santo ele ter a prioridade na nossa agenda? Do que isso significa? Antes de você tomar uma decisão, fale com Ele. Antes de você dizer um sim para alguma situação, pergunte para Ele. Antes de você resolver uma situação difícil, vem cá, Espírito Santo, eu não quero ligar ainda para o pastor, nem para a pastora, nem para o meu líder. Não quero falar ainda com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa. Eu quero perguntar para o Senhor,
O que o Senhor acha disso? Irmão, nós precisamos voltar, nos relacionar com Deus dessa forma. Deus, Ele não é um ídolo que você manipula, que você faz troca com Ele, que você dá uma coisa para Ele te dar algo em troca. Não é assim que a gente trata o nosso Pai terreno. E como é que a gente vai tratar o nosso Pai celestial dessa forma? Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. E assim como nós sabemos das coisas boas para os nossos filhos, imagine o Pai celestial, do que Ele é capaz de dar. E uma coisa Ele já provou: Ele deu o Espírito dEle para cada um de nós, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Será que eu consegui abençoar a sua vida hoje à noite aqui? Será que você consegue fazer essa oração? Espírito Santo, me ajuda, me perdoa por te deixar de fora da minha agenda, e agora nós vamos começar uma agenda revolucionária, uma agenda muito poderosa, amém, meus irmãos? Queria que você ficasse em pé nesta hora. Nós estamos em família, dia de terça-feira, geralmente nós estamos com a membresia da igreja reunida, e a nossa oração ela vai ser assim. Queria que você escolhesse mais 4 pessoas, vamos fazer alguns grupinhos de 5 porque é profético, é o apóstolo, é o pastor, é o profeta, é o evangelista e o mestre. Escolha 5 aí, e nós vamos dar as mãos. Escolha os seus 5, os seus 4, forme o seu grupo de 5. Ainda não ora, tá? Eu quero te dar um comando de oração. Faça o seu círculo de 5. Se tiver faltando alguém, se não deu para ser 5, faz com 3, faz com 4. Rapidinho, gente. Escolhe aí com o grupo que você está, qual vai ser o alvo da oração de vocês. Vocês vão fazer só uma oração, e vocês vão decidir isso juntos. Nós vamos orar por isso aqui, e todo mundo decide aí. Não é para orar, vou orar pelo meu casamento, outro pela família, não. O nosso foco aqui vai ser um. E o meu conselho é que o Espírito Santo, ele seja a prioridade da oração que você vai fazer aí. Coloque o Espírito Santo aí no grupo que você está levantando. Aleluia, 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 aleluia. Agora que você já decidiu